Desce na tela aqui comigo. Vamos lá. Questão 10. Vamos tentar satisfazer a todo mundo aí para que a gente não fique mais perdido. Vamos lá, gente. Então, numa pirâmide hexagonal regular, a aresta da base... Pois é, gente. Então, a aresta da base mede 3 centímetros. Opa, a aresta da base mede 3 centímetros. Show. Deixa eu desenhar direitinho aqui para não ficar perdido. Então, 3 centímetros. Aqui mede 3. Aqui mede 3, aqui mede 3. Pô, Jair, muito obrigado, cara. Essas críticas, assim, elas às vezes acabam, né, vindo, assim, em momentos bem ruins. A gente aqui sabe como é, mas c'est la vie. Esse hexágono, você já apareceu quantas vezes em questão, hein? Só em prisma, quantos prismas foram hexagonais? Caraca, não, sério, sobe aqui comigo. Hexágono, cara, é a vida para geometria espacial. Só de prismas, cara, se eu não me engano, uns 80% dos prismas tiveram bases hexagonais. No mínimo. É muito importante que você entenda as propriedades de um hexágono para você não ficar perdido. Tá bom? Então, é muito importante que as aulas, né, que as aulas de prismas estejam na sua cabeça, mas também é importante que você se lembre lá dos polígonos regulares, porque é o que eu expliquei. Se você não aprende os polígonos regulares, você não vai saber o que é um apótema, você não vai saber retirar aqueles 3 triângulos para tirar propriedades métricas deles, certo? Aquela parte pitagórica lá toda em que a gente relaciona os apótemas pela altura, né? A apótema da pirâmide ao quadrado é igual a apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Esses triângulos, eles têm que estar na sua cabeça. Não a fórmula, mas as formações. Só que o que vai adiantar se você não souber o que é um apótema? Cara, hexágonos aparecem com muita frequência. Então, mais uma, certo? Daqui a pouco tem mais. Então, vocês precisam focar no que vocês estão estudando. Se tem algum ponto que te deixou mais perdido, pegue esse ponto e reafirme com a informação. Pega a matéria daquele tópico e estuda. Estuda o tópico. Show de bola? Desce na tela aqui comigo, então. Vamos lá. Numa pirâmide hexagonal regular, a aresta da base mede 3. Já coloquei ali. Se a área lateral dessa pirâmide é 36, 36, vamos então achar uma área. Só uma, professor? Só uma, porque é tudo igual, né? Como é que o senhor sabe que é igual, professor? Regular, né? Ah, tá, legal. Então, vamos achar essa área aí. Aliás, vamos achar isso aqui, ó. Deixa eu usar uma cor, vou usar verde. Acho que esse cara aqui tá bom. Beleza, então nós temos aí, coloquei um pouquinho deslocado para poder formar o triângulo que vai ficar aqui atrás, tudo bem? Já vou desenhar aqui aquelas clássicas diagonais. Para quê, professor? Para você não ficar... Tá, parei. Para você não ficar fora, né, da questão, ok? Tranquilão. Então, gente, vou formar desde já o meu triângulo. Essa perspectiva ficou bem ruim, né? Mas tudo bem. Então, baixa a altura. Eu vou precisar da altura para achar volume, né? Você percebe que se formou um triângulo retângulo aqui. Tá conseguindo enxergar ele? Eu vou colocar ele de preto para você conseguir enxergar melhor. Ó. É esse triângulo preto aí, ó. Ele tem 3 medidas. Uhum. E aqui embaixo, vermelho. O que nós precisamos é da altura. Por quê? Porque a área da base a gente já tem. Pensa que ele está pedindo volume. E volume é a área da base vezes a altura sobre 3.
A área da base, eu já consigo calcular a área, mas a altura eu não tenho. A altura seria esse cara aqui, né? Eu não tenho isso. Eu vou ter que achar isso, né? Desse triângulo, na verdade, ele não me deu nada, né? Isso aqui é a apótema da base, isso aqui é a apótema da pirâmide. Ele não deu absolutamente nada, certo? Então, vou ter que começar a achar. Vamos começar por esse aqui, que está um pouco mais tranquilo, tá? Como é que eu faço? Eu olho para esse triângulo equilátero que está aqui, né, na base, sempre assim, né? Para hexágonos, né? Aí você baixa o apótema e você tem os 3 lados, certo? E daí, professor? A altura de triângulo equilátero é lado vezes a raiz de 3 sobre 2. Achei, né? Achei o apótema da base. 3 raiz de 3 sobre 2. Ok? Bom, e N, professor? Dá para achar N? Dá, utilizando essa informação aqui, tá bom? Beleza? Como, professor, que eu uso essa informação? Assim, ó, presta atenção para você não para você não ficar além, tá bom? Como é que é a área desse triângulo aqui? A área desse triângulo é base vezes altura sobre 2. E a área lateral, professor? A área lateral vai ser 6 vezes essa área, né? 6 vezes 3n sobre 2. Por que 6, professor? Porque são 6 triângulos, certo? Tem um aqui do lado. Tem outro aqui do lado. São 6 triângulos. Ainda tem os 3 lá atrás que eu não vou pintar, tá? Então, corta 6 com 2, dá 3. A área lateral dá 3 vezes 3, 9n. Então, essa é a área lateral desta pirâmide, que é igual a 36, certo? Então, 9n é igual a 36. N é igual a 36 sobre 9, que dá 4. Então, achei essa medida. Essa medida aqui é 4. Professor, então agora eu consigo achar a altura, né? Exatamente. Agora eu consigo achar a altura. Eu coloquei rascunho aqui? Não, né? Então eu vou ficar sem espaço. Deixa eu ver se eu consigo otimizar o espaço aqui. Eu não achei que ia ficar tão grande. Bom, primeiro eu faço Pitágoras. N ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Ok? N é 4, né? Então fica 16. H ao quadrado é o que eu procuro. E M é 3 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, certo? Então isso fica 16, que é igual a H ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9. Aí aqui fica 27 sobre 4, certo? Show de bola. Então, passa para o outro lado, H ao quadrado vai ficar 16 menos 27 quartos. 4 vezes 16 dá 64. Estou aqui no momento de fé, né? Porque os números estão ficando bem feios, mas as respostas são feias mesmo. 64 menos 27 dá 37. É isso? 37? 37. Passo o quadrado para o outro lado. Aqui vira raiz de 37. Raiz quadrada de 4 é 2. Tá bom? Bom, então, só para revisar o que eu fiz foi, primeiro, eu montei esse triângulo. Ele está aqui bem no meio da figura, certo? Pois é, então, aí primeiro eu usei o apótema, né? Calculei o apótema aqui embaixo. Esse apótema, eu descobri que ele mede lado raiz de 3 sobre 2, porque ele disse que a aresta da base mede 3. Sim? Então, como a aresta da base mede 3, eu formo triângulos equiláteros aqui, e aí eu achei o M utilizando a altura desse triângulo equilátero, ok? Tá, aí já achei esse cara aqui de baixo, né? A apótema do hexágono. E aí, como é que eu fiz para achar o lado verde, né? A hipotenusa. O que eu fiz foi,
Achei a área de um desses triângulos, esse triângulo vermelho aqui, é base vezes altura sobre 2, né? A área lateral vai ser 6 deles, né? Aí corta 6 com 2 dá 3, 3 vezes 3, 9. Só que ele disse que a área lateral é 36. Então eu igualo 9n a 36, n é igual a 4. Foi isso que eu fiz, tá? Para quem perguntou. E aí, uso o teorema de Pitágoras para resolver isso aí. Vamos lá? Então, n ao quadrado é h ao quadrado mais m ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. H ao quadrado a gente não conhece. Isso aqui ao quadrado dá 3 ao quadrado 9, 3, 27, tá certinho, né? Passa para cá diminuindo, ficou 64 menos 27, 37 sobre 2. Raiz de 37 sobre 2. E agora, professor? Agora, volume, né? O volume vai ser área da base vezes altura sobre 3. Senhor, professor, você vai ter que calcular a área da base agora, né? Exatamente. Então, vamos calcular a área da base. Vou calcular aqui do lado, tá bom? Isso tudo foi só para achar a altura, professor? Exato. Então, vamos lá. Área da base é a área de um hexágono, né? 6 triângulos equiláteros. 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? E quanto é que é o lado desse hexágono, professor? 3, correto? Então, 3 ao quadrado, 9, vezes raiz de 3 sobre 4. Corta 6 com 4, aqui vira 3, aqui vira 2. 3 vezes 9, 27, vezes a raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados, certo? Então, essa é a área de um hexágono, 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ok? Bom, área da base, 27 raiz de 3 sobre 2. Altura, raiz de 37 sobre 2. Dividido por 3. Muito bem? 27 dividido por 3 dá 9. Você pode fazer isso, tá? 3 vezes 37, 111. Tudo isso dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, 9 raiz de 111 sobre 4 centímetros cúbicos, né? Tava tudo em centímetros, então, gabarito, letra B de bola. Questão 9, vamos lá. Se o apótema de um tetraedro regular mede 5 raiz de 3, qual é a altura desse tetraedro? Aqui fica uma pequena dúvida, porque ele falou apótema de um tetraedro. Se a gente for levar ao pé da letra o que ele está falando, apótema de pirâmide, bom, deixa eu desenhar aqui primeiro e eu já explico, tá? Eu vou levar ao pé da letra o que ele está falando, tá? Se você está resolvendo a questão, você tem que fazer dessa forma que eu vou fazer aqui agora, tá? Presta atenção. Apótema de pirâmide é isso aqui. Beleza? Ele disse que esse apótema mede 5 raiz de 3. Se no final der errado, é porque ele estava querendo se referir a esse apótema aqui. Mas não pode, porque isso aqui não é apótema do tetraedro, isso é apótema da base do tetraedro. Então, essas questões antigas não costumam ter muitos erros, então ele está querendo dizer isso aí mesmo, provavelmente. Tá bom? Nem vou precisar disso aqui, eu acho. Bom, ele quer saber a altura desse tetraedro. Ele quer saber a altura, então vou precisar disso aí sim. Eu estava usando azul, né? Então vou usar a cor azul aqui e o apótema aqui para baixo. Esse triângulo aqui vai salvar a nossa vida, beleza? Vou pintar ele de laranja. Esse triângulo aqui salvará nossas vidas, tá? Bom, o que a gente precisa para esse triângulo? Eu sempre vou desenhar ele aqui do lado, para você não ficar tendo que recorrer à visão espacial. Isso aqui mede 5 raiz de 3, ele disse isso. Isso aqui é a altura, é o que ele está procurando, é o ouro, né, da questão.
E esse cara aqui é o apótema da base. Vou chamar de M. Ok? Aqui nós temos um triângulo retângulo. Bom, partiu então achar M. Se eu achar M, resolvo a questão, certo? Por Pitágoras. Então vamos tentar achar esse M aí. Primeira coisa que você faz para achar esse M é que você descobre que se esse tetraedro é regular, o apótema aqui embaixo vai ser o mesmo apótema aqui, certo? Bom, o que a gente pode fazer para resolver isso aí? Isso aqui, ó. Deixa eu usar a cor laranja. Estou tentando manter as mesmas cores que eu usei na teoria, tá bom? E aí, gente, esse triângulo aqui resolve essa questão para M, ok? Olha, isso aqui mede M, isso aqui embaixo também, mas em cima é mais importante. Este ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, porque se é um tetraedro regular, esses triângulos são todos equiláteros, tá? E isso aqui embaixo mede quanto, professor? Mede a metade do lado. Ué, e isso me ajuda? Ajuda pra caramba. Porque olha para esse aqui, vão novamente fórmulas de triângulos equiláteros. Olha, esse triângulo vermelho, gente, é equilátero. E você sabe que a altura de triângulo equilátero é lado vezes raiz de 3 sobre 2. Ele te deu a altura. A altura é esse segmento verde aqui. Isso é altura, certo? Faz 90 graus aqui no fim, né? Então a gente pode pegar esse H e substituir por 5 raiz de 3. E você vai achar o lado desse triângulo equilátero. É ou não? E aí, corta raiz de 3 com raiz de 3, passa o 2 multiplicando, o lado é 10. Então esse pedaço aqui mede 5 cada um. Esse é o grande bizu dessa questão, você fazer essa relação aqui, perceber que esse apótema da pirâmide é a altura desse triângulo equilátero, tá? Aí pega esse triângulo azul aqui e faz um pouquinho de trigonometria. Vou usar a tangente de 30. Por que a tangente de 30? Porque neste triângulo que está aqui, esse triângulo azul, eu estou interessado no meu cateto oposto e no meu cateto adjacente, portanto, tangente de 30. E é por isso que é importante você ter visto a trigonometria antes, porque senão, se você não tiver familiarizado com isso, você vai achar isso aqui um pouco complicado, certo? Tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, passa o 5 dividindo, isso fica, passa o 5 multiplicando, perdão, 5 raiz de 3 sobre 3. Deixa eu escrever o 3 de novo. 5 raiz de 3 sobre 3. Tá bom? E aí acabou, porque eu posso fazer Pitágoras nesse triângulo aqui, tá bom? Não é uma questão fácil. Também nós estamos nos aproximando dos anos mais primários da IAR, né? Então isso torna mais difícil. Sim, então 5 raiz de 3 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 5 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, tá bom? 5 ao quadrado, 25, vezes 3. Aí aqui do outro lado, faltou o quadrado, né? 5 ao quadrado, 25, vezes 3 sobre 9. Corta 3 com 9, aqui fica 3. 25 vezes 3 dá 75. Aí passa o 25 terços para o outro lado diminuindo, certo? Vou continuar essa conta aqui. H ao quadrado dá 3 vezes 75 dá 225, é isso? Não, não é isso não. Ah, não, é isso mesmo. 225. Menos 25 dá
200 terços. Tá. Uns truques que você... Não vou fazer truque, não. Eu vou fazer normal. Tinha um truque que você pode fazer aqui, multiplicando por 2 em cima e embaixo, né? Porque aí aqui já fica 400, mas não vou fazer isso, não. Vou fazer direitinho para você não ter que ficar se baseando nessas coisas que eu faço, tá? Raiz de 200 é 10 raiz de 2. Racionaliza multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Aqui fica 10 raiz de 6. E aqui fica 3. Então, 10 raiz de 6 sobre 3. Tá bom? Show de bola? Bom, sobe aqui comigo. Vou responder algumas outras perguntas, tudo bem? As perguntas hoje estão saindo, finalmente vocês estão perguntando, gente. Estou tão feliz. Vamos lá. Como descubro que mede 30 graus? Ah, sim. Pergunta importante. Vamos lá. Desce aqui para eu te mostrar. Isso é uma parada muito importante sobre os triângulos equiláteros. Vou desenhar aqui um triângulo equilátero. Tem várias formas de você descobrir que aquilo ali mede 30 graus. Mas a melhor forma é você lembrar que este ponto aqui, ele é ao mesmo tempo baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, certo? Olha, bico. Bico, tá vendo bico? Eu não vi bico não, professor. Aqui, ó. Bico. Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Sim, professor, mas isso para mim não significa absolutamente nada. Vai significar agora. Baricentro é o encontro das medianas, o que significa que esses caras aqui são medianas. Portanto, dividem os lados desse triângulo ao meio. Incentro significa que é o encontro das bissetrizes. E, gente, bissetriz divide em ângulos iguais. Circuncentro aqui não vai significar muito, e ortocentro significa que as três são alturas. E daí, professor? E daí que o ângulo interno de um triângulo equilátero, olha para cá, ó, é 60 graus. Como foi dividido em metades, aqui vira 30 e aqui vira 30. Tá bom? É por isso que eu posso dizer que este ângulo aqui mede 30 graus. Tá bom? Show de bola? Vamos lá, gente. Questão 8. Pode ir? Qualquer coisa fala aí. Bom, se em uma pirâmide quadrangular regular, pirâmide quadrangular regular, como ele diz que é uma pirâmide quadrangular regular, a gente sabe que lá embaixo não é só um quadrilátero qualquer, é um quadrado. Tá aí a nossa pirâmide. Se em uma pirâmide quadrangular regular, a diagonal da base mede 4, diagonal da base mede 4. Isso aqui mede 4. Isso aqui também mede 4. Certo? Elas se cruzam aqui. Show. Qual é o volume dessa pirâmide? Então, a gente vai ter que achar a altura, né? Para achar a base, tem que achar a área da base, tem que achar a altura. Certo? Deixa eu apagar de novo. Deixa eu fazer um pouquinho mais já. Show de bola. Então, nós temos aí a nossa altura, beleza? E vamos colocar agora nossas medidas. Ele diz que a diagonal mede 4,4, tá bom? A aresta lateral mede 2,5. Ok? 2,5, 2,5, plá, plá, plá. Bom, com isso já dá para achar a altura, tá? A gente acha essa altura da seguinte forma. Como ele disse que a diagonal da base mede 4, quando você desenha duas diagonais, fica 2, 2, 2, 2. Sim ou não?
O que eu estou dizendo que mede 2, só para ficar claro, é isso aqui. Tá? Porque a diagonal mede 4. Sim? Beleza. Então, mede 2. E aí você utiliza Pitágoras nesse triângulo aqui. Vou pintar de verde, que vai ficar mais contraste. Show? Tá, vou desenhar um triângulo aqui do lado, pelo motivo que eu já disse antes. Não quero que vocês fiquem olhando para a figura muito. É bem mais fácil para o nosso cérebro entender quando a gente separa, né? Então aqui mede 2,5. Isso é a altura que eu procuro, isso aqui mede 2. Eu vou ensinar um truque para vocês agora, que provavelmente vocês não conhecem, ou se conhecem, nunca foi formalizado para vocês, tá bom? Você pode tentar fazer Pitágoras aqui, vai sair bonitinho, tá bom? Se você fizer Pitágoras, esse H vai dar 1,5. Mas eu vou ensinar um truque para vocês que é... Bom, falem por vocês mesmos o que vocês acham desse truque aqui. Vocês vão me perguntar no final se eu sempre posso fazer isso. A resposta é sim, tá bom? Presta atenção. Eu vou pegar esse triângulo e eu vou multiplicar todo por 2. Esse 2 eu tirei do seguinte fato. 2,5 vezes 2 some a vírgula. Então eu quero que soma a vírgula. 2,5 vezes 2 dá 5. 2 vezes 2 dá 4. H vezes 2 dá 2H. Tudo bem até aí? Já viram, né? 5, 4, 3. Aí passo o 2 dividindo. Quanto é que vale o H? 3 meios. 1,5. Legal? Quem já viu, show de bola. Quem nunca viu, aprendeu aí um truquezinho novo, tá bom? Isso é muito prático. Se você não fizesse isso, você ia ter que fazer 2,5 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Aí aqui vai dar 6,25. Aqui vai dar 4. Aí você vai ter que passar para o outro lado, achar a raiz quadrada de 2,25 e aí descobrir que dá 1,5. Sim? Então, não façam isso. Tô apagando aqui, tá bom? Mas eu queria copiar. Isso aí. Então, volta o vídeo aí. Então, beleza. Então, achei a altura desse triângulo equilátero, desse triângulo equilátero, dessa pirâmide. E ele quer o volume, certo? Então, vamos lá. Volume é área da base vezes a altura sobre 3. Como é que é essa área da base? Faço questão de desenhar. É um quadrado, certo? É um quadrado. Cada diagonal mede 2. Aliás, cada diagonal mede 4. Esse cara aqui mede 4. E esse cara aqui mede 4. Isso é um losango, certo? Porque todo quadrado é losango. E área de losango é diagonal vezes diagonal sobre 2. Isso dá 8. Essa é a área da base, certo? Então isso fica área da base vezes a altura sobre 3. 8 vezes 1,5 dá 12. 12 dividido por 3 dá 4. Gabarito, letra D. Eu já respondo aí no chat, tá bom? Só pra gente poder dar uma adiantada aqui. Mas eu já respondo vocês. Questão 7. Vamos lá. O volume tá diminuindo o ano, vai ficando cada vez mais difícil. Prepara aí, gente. Talvez não fique tão difícil algumas, mas vai ficando mais complicado. O volume em centímetros de uma pirâmide quadrangular regular. De novo, melhorou. Ops.
Tá aí. O volume em centímetros cúbicos de uma pirâmide quadrangular regular, cujas faces são triângulos equiláteros de lado 4. Se eu não me engano, a EAR cobrou uma idêntica a essa recentemente. A gente fez aí. Acho que foi mais ou menos parecido com isso aí. Só que acho que ele queria a área lateral, aqui ele está pedindo o volume, certo? Então vamos lá, tentar calcular o volume. A gente já sabe que volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Volume de pirâmide sempre isso aqui, gente. Esquece não. Eu já sei a área da base. É um quadrado, né? Quadrado de lado 4. 16. Então eu preciso só achar a altura. Então baixa a altura. Vamos lá. Baixe a altura. Tá mais ou menos por aqui. E agora qual é a melhor forma? Deixa eu pensar. Acho que é melhor... Tem dois tipos de triângulos que dá para construir. Um ligando aqui. Eu vou precisar achar esse cara, porque esse aqui eu já tenho. E outro aqui. Aí eu vou precisar achar esse cara e esse. Só que esse triângulo é mais fácil de lidar. Então eu vou fazer esse aí, tá bom? Vou colocar aqui de verde. Isso aqui é o apótema da pirâmide. Professor, mas o outro não é mais fácil? É porque achar a metade da diagonal é mais... Não é que é difícil, mas assim fica melhor. Olha, esse triângulo aqui vai ser o nosso triângulo mágico, certo? Triângulo estratégico, né? Deixa eu desenhar ele aqui do lado, que nem eu tenho feito sempre. Esse cara aqui mede N, a gente não sabe quanto ele mede. Essa é a altura, é o que tá faltando, né? Isso aqui é o cara mágico. Isso aqui é o apótema da base, que eu já vou achar, tá? É a metade de 4, 2, certo? Porque se você trouxer isso para cá, você vê que é exatamente metade. 2, 2. Certo? N, novamente, mesma técnica que eu usei antes, é a altura de um triângulo equilátero. Galera, sobe aqui comigo. Pelo amor de Deus. Já aceitou isso? Tenho faces laterais como triângulos equiláteros. O apótema da pirâmide vai ser a altura de um desses triângulos equiláteros. Então, uma pirâmide tem faces triangulares equiláteras. Caraca, apótema da pirâmide, L raiz de 3 sobre 2. Anota isso. Se você não quiser ficar pensando muito, anota isso aí. Se eu tenho faces triangulares equilaterais, como há nessa questão, no tetraedro regular, tetraedro de Platão também, que é a mesma coisa, a porcaria do apótema da pirâmide, que é um cara que a gente fica se matando, né? Ele vale o lado desse triângulo equilátero vezes a raiz de 3 sobre 2. Pode anotar, isso é sempre, tá? Sempre que o triângulo for equilátero. Show de bola? Então desce na tela aqui comigo. Como é que é a altura de triângulo equilátero? A altura de triângulo equilátero é lado vezes a raiz de 3 sobre 2, né? O lado é 4, né? Isso dá 2 raiz de 3. Achei o valor de N. N vale 2 raiz de 3. Pitágoras. 2 raiz de 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Isso aqui dá 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. 2 ao quadrado é 4, mais h ao quadrado. H ao quadrado é igual a 12 menos 4, 8. H é igual a 2 raiz de 2. Beleza? E aí, basta substituir na fórmula do volume. O volume é 16 vezes 2 raiz de 2 sobre 3. Isso dá 32 raiz de 2 sobre 3. E ele quer em centímetros cúbicos. Então tá tudo certo. Gabarito letra D de dado. Próxima questão. Questão 6. E aí começa realmente a complicar. A figura abaixo é a planificação de um poliedro convexo. Deixa eu explicar rapidinho o que é uma
planificação. Eu vou fazer a planificação de um cubo aqui, tá bom? Então, aqui nós temos um cubo. Mas aquilo ali não é um cubo, é porque planificar é mais fácil de entender com um cubo. Depois eu volto lá para a gente fazer aquela específica que a questão propôs. Mas muito bem, tá aqui um cubo. Planificar, gente, é fazer isso aqui. Acho que eu vou fazer aqui do lado. Vê se vocês conseguem entender o que eu vou desenhar. Vou tentar não perder muito tempo desenhando isso aqui. Aí. Pronto. Foi de primeiro. Aí. Quando você planifica um cubo, ele no final, ele fica assim. Essa é a versão planificada de um cubo, tá? Então, por que que planificou? Porque isso aqui tem 3 dimensões e isso aqui agora só tem 2, tá? É largura e comprimento, tá? Então, isso aqui é um cubo planificado. Então, olhando para essa figura aqui, o que que dá para entender dela? O que fica aqui em volta, né, esses polígonos que aparecem, se prepara porque a questão é difícil, tá, gente? O que fica aqui em volta são as faces do seu poliedro inicial. Então, nós tínhamos aqui 8 faces, não vou desenhar as outras, mas nós tínhamos 6 faces, e elas apareceram aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando você planifica, professor, o que acontece, sobe aqui comigo, quando você planifica, o que acontece é que você meio que desdobra tudo e vira um pedaço de papel. Exato. Tudo pode ser planificado. Isso aqui pode ser planificado, você desdobra para cá, 1, 2 e desdobra para trás. Então, esse cubo pode ser desdobrado, esse tetraedro pode ser desdobrado também, é um pouco mais difícil de ver como é que o tetraedro fica desdobrado, tudo bem? E, especificamente, este poliedro aqui, ele é mais difícil ainda de ver como é que ele fica, tá? Então, desce na tela aqui comigo e eu vou te mostrar exatamente como ele é. Inclusive, ele já foi desenhado aí atrás, tá? Em alguma questão anterior. Esses triângulos aqui de cima, que eu não vou pintar todos, vou pintar só um. Esses triângulos azuis aqui, eles juntos formam uma pirâmide quadrangular regular. Juntos eles formam essa pirâmide aí. Vocês conseguem ver isso? Se eu juntar este cara com esse e com esse, só os triângulos de cima,
Quando eu começar a dobrar tudo, vai ficar uma pirâmide assim, tá? E embaixo, quando eu juntar esse cara com esse, tá? Vai formar uma pirâmide embaixo também. De base também quadrangular, regular. E aí esse poliedro, quando ele aparece, quando ele surge, ele fica dessa forma aqui. Então, deixa eu desenhar ele um pouquinho maior aqui. Dá vontade de, no intervalo, recortar isso aqui e fazer ao vivo. De repente eu até faça isso, não sei. Só para vocês verem aquilo ali se formando, porque é um pouco difícil de ver. Mas esse sólido aqui, ele já foi desenhado em alguma questão anterior aí. Beleza. Medidas desse sólido. Deixa eu apagar isso tudo aqui para a gente poder enxergar um pouco melhor. Medidas desses sólidos. Isso aqui mede 5 raiz de 2, isso aqui mede 5 raiz de 2, isso aqui mede 5 raiz de 2 também. Então, cada um desses triângulos aqui de cima é equilátero. Tá bom? Não vou colocar em todos, não. Inclusive, eu vou colocar só nesses dois da frente aqui. São triângulos equiláteros, têm as mesmas medidas, certo? Olha para esse triângulo preto aqui, ó. Ele é um triângulo equilátero, certo? Porque ele tem todas as medidas iguais. Sim? E o de baixo? O de baixo tem um lado igual a 5 raiz de 2, a gente já colocou. E as medidas longas medem 13. Então, isso aqui é 13. Isso aqui é 13. Isso aqui é 13. E por aí vai. Ele quer saber o volume desse poliedro. São duas pirâmides, certo? A gente vai ter que achar cada uma das alturas. Deixa eu ligar aqui. Pronto. Isso aqui é uma das alturas. E isso aqui é outra altura. Certo? A gente vai ter que achar essa altura e essa altura. Questão bem maldosa, né? Vamos chamar isso aqui de Hzinho, isso aqui de Hzão. E aí a gente vai ter que achar essas alturas. Por quê? Porque cada uma dessas pirâmides pode ter seu volume calculado por área da base vezes a altura sobre 3. A área da base eu já tenho, porque é um quadrado de lado 5 raiz de 2. É ou não? Então, isso aqui não é um problema. Meu problema são as alturas, certo? Então, preciso achar a altura de cada uma dessas pirâmides. Tanto a de cima, quanto a de baixo. Tá? Então, vamos começar. Vamos começar pela de cima. Então, não estou com muito espaço, né? Então, eu tenho que tomar cuidado aqui para não poluir muito a figura. Tem que achar a altura. Qual a melhor estratégia? É isso aqui mesmo. Traço a apótema. Quanto é que mede essa apótema? 5 raiz de 2 sobre 2, né? Porque é a metade da aresta da base. E aí traça o apótema da pirâmide, que é esse segmento verde aqui, certo? E temos aí o nosso triângulo retângulo para achar a altura de cima. Então, eu vou utilizar esse triângulo aqui, certo? Dá para achar cada uma dessas medidas. Esse n aqui, pelo amor de Deus, ele é o quê? A altura de um triângulo equilátero. Lado vezes raiz de 3 sobre 2. Quanto é que é o lado? 5 raiz de 2. Então, esse n mede 5 raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Isso dá 5 raiz de 6 sobre 2. Então, achei o valor de n. Desenha esse triângulo aqui, separado. Isso aqui mede 5 raiz de 6
sobre 2. Essa altura é a Hzinho que eu desenhei ali do lado, vou escrever aqui. E isso aqui é o apótema da base, né? O apótema daquele quadrado ali. Mede 5 raiz de 2 sobre 2. Tá aí o nosso triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. 5 raiz de 6 sobre 2 ao quadrado. Olha os números, como são feios, né? Nesses anos aí. Inclusive, gente, quem pesquisar essas provas, nesses anos, a IAR não tinha 96 questões, tinham 100 questões. Era uma prova bem, bem intensa. Então, 25 vezes 6 sobre 4 é igual a h ao quadrado mais 25 vezes 2 sobre 4. Tá? 150. 50. Certo? Passa para o outro lado, vai ficar 150 quartos menos 50 quartos é igual a h ao quadrado. Não é isso? Aí isso aqui fica 100 quartos, dá 25. E aí, professor? E aí que o h é igual a 5. Então, a gente acabou de achar essa medida aqui. Tá? Então, a gente já consegue achar o volume da pirâmide de cima. Vamos calcular logo de uma vez, né? Então, volume desta pirâmide é a área da base, ou seja, 5 raiz de 2 ao quadrado, porque é a área deste quadrado roxo que eu estou marcando aqui agora. 5 raiz de 2 ao quadrado, vezes a altura, que a gente acabou de achar, dividido por 3, perdão, dividido por 3. É bom que tenha sumido a raiz, porque as respostas não têm raízes. Então, ótimo, vai sumir a raiz, né? 25 ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25, 25 vezes 2, 50, 50 vezes 5 dá 250 terços. Eu acho incrível que ele não colocou 250 terços aqui, porque antigamente eles faziam essas pegadinhas, né? Bom, 5 ao quadrado, 25, e 250 vezes 5, só vendo se eu não errei nada, não errei conta, porque é comum, né? Isso aconteceu, errar conta. Beleza, tá certo aí. Então, achei o volume da de cima. Agora, vamos achar o volume da de baixo. Então, para a gente achar o volume da de baixo, mesma coisa. Acha... Não, de verde, meu Deus do céu. Tô tentando manter as cores. Então, acha esse apótema aqui, eu vou chamar isso aqui de N', só para não ficar igual ao anterior. E nós temos aqui um ângulo reto, tá bom? Tá perdido, hein, professor? Isso. Então, só levou pro coração, professor? Tá. Então tá aqui, nós temos aí, então, o nosso outro triângulo retângulo. E aí, azul aqui. Então, o triângulo ficou assim. Esse cara aqui mede Hzão. O apótema é o mesmo, porque é a mesma base, certo? Então, isso aqui é 5 raiz de 2 sobre 2. E isso aqui vai ser um problema pra gente. Por que, professor, que vai ser um problema pra gente? É porque até então a gente estava achando n usando essa fórmula. Mas esse triângulo aqui, ele não é equilátero. Então, a gente vai ter que achar esse n' de outra forma. Não vai caber aqui. Então, eu vou fazer nessa página aqui, tá bom? Professor, eles davam quanto ano para fazer essa prova? 50 anos, né? É tenso, né? Eu vou fazer a conta aqui mesmo, tá bom? Isso aqui mede 5 raiz de 2, mas eu vou apagar para poder fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o n' que a gente está querendo calcular, certo? Ó, n'. Vamos desenhar aqui. N'. Ora, professor, isso aqui mede 5 raiz de 2 sobre 2, certo? Porque se tudo media 5 raiz de 2, n' vai medir 5 raiz de 2 sobre 2. Aí você vai fazer Pitágoras. Exatamente. Isso aqui mede 13, isso aqui mede 5 raiz de 2 sobre 2, e isso aqui é o meu n'. Jesus, né? Então, 13 ao quadrado é igual
a 5 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Calma aí. Isso. Mais n' ao quadrado. Isso aqui fica 169. Aqui fica 25 vezes 2, 50, dividido por 4, mais n' ao quadrado. Aí passa para o outro lado, n' ao quadrado fica 169 menos 50 quartos. A conta ficou bem feia. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa, só para garantir, né? 13, pior que não, cara, é realmente isso. Jesus do céu, vai ficar horrível. Mas as respostas também são bem feias, então eu vou confiar nisso aí. Então, primeiro 169 vezes 4, sei lá quanto é que isso dá. 169 vezes 4. 4 vezes 9 é 36. 4 vezes 6, 24. Mais 3, 27. 4 vezes 1, 4. 5, 6. 676, que por acaso é 26 ao quadrado, mas acho que isso não vai ser útil. Então, n' ao quadrado dá 676 menos 50 sobre 4. 626 sobre 4. Gente, tava tentando ver aqui se tinha alguma coisa aqui, mas não tem não. Então, n' ao quadrado dá 313. Eu não vou nem dividir por 2, na verdade, porque vai ficar a raiz de 626 sobre 2. Então, isso aí é o n'. Então, trazendo para cá, achei n'. A n' é quanto mesmo? Raiz de 626 sobre 2. E aí faz Pitágoras, certo? N' ao quadrado é igual a 5 raiz de 2 ao quadrado mais h ao quadrado. N' ao quadrado está aqui. É 626 quartos. Então, isso fica n' 626 quartos é igual. Ah, ficou bom, ó. Isso aqui vai dar 50 quartos. Tá vendo? Era falta de fé, ó. Quando eu passar para o outro lado, vai ficar 626 menos 50 dá 576 quartos. E aí você passa o quadrado para o outro lado, isso fica 24 meios. Ah, isso dá 12. Putz, maneiro, né? Então isso aqui dá 12. Show de bola. Então, ótimo. Isso é um excelente sinal. E aí, volume, certo? Senhor, professor. Volume vai ficar mesma base, né? 5 raiz de 2 ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Corta 12 com 3, isso aqui vira 4. E aí isso fica 4 vezes 50, que dá 200, professor. Exatamente. Então, 200. E aí eu tenho o volume da de cima, tenho o volume da de baixo. O volume total vai ser, vou fazer aqui em cima, ó, volume total é 250 terços mais 200. Isso dá 850 terços, né? 3 vezes 200, 600, mais 250 dá 850 terços. Centímetros. É centímetros? Eu não tenho unidade. Então, 100 unidades. Unidades de volume, 850 terços. Só um comentário sobre o triângulo que ficou. Ficou um triângulo pitagórico, né? A gente formou um triângulo pitagórico ali. Ou seja, isso aqui mede 5, né? Porque já que isso aqui mede 13, isso aqui mede 5, então isso aqui embaixo mede 12, sim? Então formou um triângulo pitagórico aqui, bem bonitinho, certo? Bom, muito bem. Então, sobe aqui comigo, gente.
Questão complicada, eu falei para vocês que ia ficar complicado, tá bom? Aí muita gente acaba achando que, professor, então a área é difícil. Não, essas questões são antigas, certo? Vocês vão ver que a partir de agora vai entrar círculo na história, então essas últimas 5 questões, elas vão ser tensas aí, tá bom? Mas tem que ser assim mesmo, a gente tem que estar se preparando para tudo, sim? Então é por isso que eu sempre coloco todas as questões. Tem muita gente que me envia mensagem dizendo, professor, não coloque questões de antes de 2003. É porque eu acredito que a EAR vai retomar esses pontos à medida que o tempo vai passando. A ideia é que, à medida que o tempo passe, ela vá reforçando a época que ela colocava questões difíceis. Então a gente tem que estar preparado para tudo, tudo, tudo. Por isso que eu coloco essas questões aqui. De nada vai adiantar você ficar reclamando, dizendo que a questão é difícil, dizendo que a culpa é do mundo, dizendo que a culpa é que eu fiz rápido, dizendo que. Como é que foi mesmo? Que eu perdi, né? Enfim, nada vai adiantar, não vai adiantar nada. Porque, assim, se você não pegar a questão para refazer, realmente você vai ficar bem perdido. Sim? Se você não pegar a questão para refazer, pega o exercício, refaz do teu jeito, depois olha a minha resolução, compara, vê se rolou. Se não rolou, você tem um fórum de dúvidas para poder tirar dúvidas. Você tem o meu WhatsApp, que eu sempre coloco aqui na tela para você pegar. Você tem o meu Instagram, você tem o meu Facebook. Entre em contato e tire dúvidas. Porque se você não tirar dúvidas, realmente vai ficar bem difícil para você aprender. Tá bom?